Boa noite, minhas ovelhas, amigos, irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para falar com o Senhor, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu peço permissão para acessar sua casa e que você permita que o Espírito Santo acesse o seu coração. Convide quem está com você nesse momento, se possível, para que possa também estar ouvindo a palavra, orando comigo e recebendo a oração em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós reconhecemos, Pai, a Tua soberania. E sabemos, Pai, que nada foge do Teu controle. A Deus, estamos vivendo algo inimaginável. Algo que não desejamos. Algo que não esperávamos. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida e as nossas famílias. Pedimos, Pai, a Tua proteção, pedimos, Senhor, a Tua paz no meio dessa pandemia, da tormenta, dos medos que surgem diante da incerteza de como será o amanhã. Abraça, Senhor, tanto a mim, minha família, quanto aos que me ouvem nesta noite. Fala ao coração de cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra. Espírito Santo de Deus, esconde-me atrás da cruz do Calvário. Usa os meus lábios, usa o meu ser, e que possa então encontrar corações sedentos como terra fértil, desejoso por receber do Senhor a porção deste dia, a porção deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem nos dado, nesse tempo, uma oportunidade de, então, celebrar de uma forma diferente, de poder estar mais perto com a família, forçosamente ou não, estamos diante de uma situação que foge do nosso controle. Sendo assim, eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia. Eu quero dividir nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está justamente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Abra a sua Bíblia, por favor. Se você tem Bíblia, quem está perto de você também, vamos juntos. Vamos receber essa porção de Deus para o nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Há uma outra versão que diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Palavra do Senhor. Esse tempo é um tempo oportuno e Deus colocou no meu coração esta palavra e eu fiquei a estudar sobre esta palavra, a meditar, conversar com o Senhor. E então Ele me deu algumas lições, Ele falou no meu coração. Não é possível servir a dois senhores. O primeiro destaque que Jesus faz aqui no Sermão do Monte, falando sobre as riquezas, falando sobre a relação com Deus, Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a parte A do versículo 24 de Mateus 6. A parte B, ela segue dizendo, pois odiará um e amará o outro. Você vai agradar um e provocar a ira do outro. Mas eu quero destacar nesse momento a parte A do versículo 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é novidade se você pesquisar na internet ou tiver então sentidos mais aguçados de forma crítica, perceber no noticiário das diferentes emissoras de TV enfoques diferentes ou ênfases, destaques diferentes. Tanto no meio político, seja o próprio presidente, seja os governadores, enfim, muitas vezes divergindo por conta da questão o que é principal, a economia ou a vida.
Nesse momento eu não estou preocupado com a cor do partido, eu não estou preocupado em quem você votou, não é a questão em quem eu votei, porque o voto é secreto, é legítimo e é uma questão pessoal. Mas a questão aqui, como diz a palavra, é a questão justamente de entender o que é prioridade. Servir a Deus compreende o quê? Há implicações. O apego ao dinheiro, às riquezas, de uma forma excessiva, de uma forma exagerada, ele ignora os valores essenciais e fundamentais, podemos assim dizer, da própria vida. E é bom lembrar que o próprio Jesus é a vida. E aqui Jesus está dizendo a primeira coisa: ninguém pode servir a dois senhores. Eu creio que Deus tem lições poderosas para nós nesta noite. Eu não tenho dúvida de que esta é uma das oportunidades mais extraordinárias que Deus nos deu. Ah, pastor, como o senhor diz isso em um tempo onde muitas pessoas estão perdendo o emprego ou podem perder o emprego? Em um tempo, então, onde há um medo de contágio e até mesmo de morte, sem falar das pessoas que estão morrendo, de médicos e profissionais, os demais, da área de saúde, sendo contaminados. A pastor, ônibus sendo proibidos de se deslocar intermunicipalmente. Enfim, pastor, como falar de momento importante, sendo que isso traz como tragédia um prejuízo à economia e às famílias? Você vai entender na continuidade. No meio da crise, a crise pode ser o fim ou pode ser o começo, oportunidade. Para Deus, o caos não é o fim. Para Deus, o caos é o início, é uma oportunidade, é um marco. Assim, abra um parêntese, foi lá no início, quando Deus viu o caos, no princípio era o caos, não é? No princípio, criou Deus todas as coisas, mas a terra era sem forma e vazia. Havia um caos, e Deus trouxe ordem. O que eu quero chamar a atenção é que nesse momento, que ainda não chegou o caos, e pedimos a Deus e oramos, claro, não sou aqui o teólogo do caos, mas como profeta de Deus, a minha oração e conclamo os irmãos é para que Deus abrevie esses dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: temos visto esse caos batendo na porta dos Estados Unidos, as emissoras de TV traz para nós, na Espanha, enfim. Nós então olhamos e percebemos que isso está acontecendo. Nós olhamos para Manaus e vemos o caos batendo à porta, quando os hospitais não dão conta, quando o sistema funerário não dá conta. Olhamos para o Rio de Janeiro com preocupação por conta dos números crescentes e o próprio estado de São Paulo. Então perceba que ao mesmo tempo que eu falei de algo que está bem distante, eu trouxe para algo que está bem perto de nós. E você pode perguntar o que isso tem a ver com o versículo, com o que Jesus ensinou, falando da relação entre dois senhores, Deus e Mamon, Deus e as riquezas. Eu creio que Deus quer nos ensinar um equilíbrio extraordinário e necessário. Um desapego, não no sentido de descansado, preguiçoso, mas saudável, libertador. Um equilíbrio necessário para que a gente consiga olhar para a nossa família e dar tempo de qualidade, a gente consiga olhar para a vida com um olhar de um valor muito mais nobre, consciente que somos peregrinos, peregrinos do divino, que pertencemos a Deus e que somos mordomos de Deus. Portanto, não é pecado, então, conquistar, grandes coisas. Mas há uma diferença de você conquistar e ser um administrador, de você sonhar e correr atrás de seus sonhos, de você ser, de fato, uma bênção na vida das pessoas e de você ser avarento, egoísta, possessivo e indiferente. O dinheiro, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. A diferença é como você lida com ele. A diferença é onde está o teu coração. A diferença é quem é o Senhor da sua vida. Quando Jesus diz, é o primeiro destaque, ninguém pode servir a dois senhores, ele está destacando aqui, nesse ensino, que o escravo pertence ao seu senhor, seu dono, seu proprietário. Ele não pode servir a dois senhores. Ele não tem dois pertencimentos. O escravo é propriedade, pertence a um senhor.
Aqui Cristo destaca a exclusividade exigida por Deus aos seus servos. É interessante que Jesus chega a dizer no versículo 21, Mateus 6, 21, ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu poderia muito bem aqui lembrar de dois episódios completamente diferentes para ilustrar, para você entender que o problema não está no dinheiro. Você pode dizer, mas pastor, o senhor não precisa sobreviver? O senhor não tem contas para pagar? O senhor não come, não bebe, não veste? Claro que sim, e se não pagar, o escândalo é terrível. Por quê? Além de ser um cidadão, que é um direito, ou melhor, um dever do cidadão honrar seus compromissos, como sacerdote de Deus, ministro, com certeza, o escândalo será grande. Então, com certeza, eu honro meus compromissos. O que eu quero chamar a atenção é da relação do lugar de prioridade ou não, quem é que governa, se é justamente nós que administramos ou o dinheiro, a riqueza, aquilo que é mais importante que governa a nossa vida. Então o lugar que damos, o valor que damos, a relação que temos com as conquistas, com os bens, enfim, é que faz toda a diferença. E Jesus chama a atenção, ele está tratando aqui, para que o discípulo compreenda que ele deve imitar o mestre. E a riqueza maior é ter Jesus Cristo. Seguindo um pouquinho mais, eu quero destacar aqui que o tempo em que vivemos, e aí vai um destaque especial, e presta atenção aqui, o tempo em que vivemos tem uma capacidade incrível, preste atenção no que eu vou dizer agora, tem uma capacidade incrível de construir ídolos, através da publicidade e propaganda, o marketing, como conhecemos, que cria cenários com imagens, músicas e palavras pensadas milimetricamente, para despertar o desejo, provocar a imaginação, também construir verdades, entre aspas, que nem sempre é verdade com V maiúsculo, mas supostas verdades ou verdades criadas para mascarar que na verdade não passa de mentira. Portanto, entre aspas, cria-se verdades. Mas há uma outra coisa também que se cria através da propaganda, do recurso do marketing. Tanto provoca o desejo como cria a falsa necessidade de algo. E aí está a grande ferramenta para provocar, para estimular o consumo excessivo. Vivemos em uma sociedade de consumo em massa. E isso não podemos negar e nem fugir. Mas podemos discernir, podemos então exercitar o domínio próprio para que a gente tenha saúde espiritual, emocional e física e, consequentemente, financeira. Há outra coisa que nos chama a atenção também, e aí eu preciso aprender, nós precisamos aprender, estamos diante da exaltação dos shoppings, da ciência, das novas tecnologias, novas mídias, redes sociais, exaltação de um padrão de beleza, um biotipo, um modelo físico, um padrão de peso, e que muitos têm se sofrido por causa disso. Também exaltação de marcas de roupas, sapatos, acessórios, lugares, exaltação e adoração a pessoas, exaltação a filosofias humanas, e etc. E tantas outras coisas. A exaltação do próprio corpo. Diante desse contexto, a pergunta é o que é ídolo? O que é um ídolo? Eu preciso então pensar sobre a pergunta, o que é um ídolo? O que vem a ser um ídolo? Ídolo, guarde bem isso aí, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. É tudo aquilo que ocupa o lugar do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Salvador em Jesus Cristo, Consolador pela ação do Espírito Santo. Portanto, ídolo pode ser tanto uma pessoa como uma filosofia, um lugar ou objeto, enfim, é tudo aquilo que ocupa
o lugar de Deus na nossa vida. Você vai entender um pouquinho mais, eu vou continuar compartilhando o que Deus derramou no meu coração. A Bíblia diz o seguinte, é o segundo destaque: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. É o mesmo versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, mas eu quero destacar a parte B aqui agora, que é a segunda lição. Pois odiará um e amará o outro. Ou seja, há de se dedicar, será leal a um e vai então provocar a ira do outro. Porque não há como agradar dois ídolos ao mesmo tempo, dois senhores, porque o Senhor tem autoridade sobre o escravo. E aqui, a palavra diz em Isaías, quero destacar, 42:8, Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, a questão não está no quanto você ganha, a questão não está no carro que você tem, o emprego que você conquistou. A questão não está no colégio que você pode estudar, na faculdade, na marca da roupa que você pode pagar. A questão está justamente em entender que Deus não divide a glória com ninguém. Quando todas as coisas que você conquista, você então entende que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você entende que você é um mordomo dos recursos de Papai do Céu, você entende que não levará para a sepultura riqueza alguma da terra. Você não levará o carro, a casa, o seu emprego, por melhor que seja, as amizades ou a classe social, os ambientes que você frequenta, enfim, você não vai levar à sepultura isso. Quando chegar o momento, você não passará de um cadáver, como um qualquer, no sentido de qualquer um outro ser humano. E chegando então o processo de decomposição, enfim, cheira mal como qualquer um outro. Eu quero dizer que somos seres humanos, falíveis, mortais, barro moldado, e que todo orgulho, soberba, enfim, ganância, ficará. E não vai então influir, não vai determinar para que a gente leve alguma coisa que tenha conquistado aqui para o mundo vindouro. A única coisa que a gente consegue tomar posse aqui na eternidade é a salvação em Cristo Jesus. É a maior riqueza que um ser humano pode ter, mas ao mesmo tempo é algo muito nobre e muito simples, que não se adquire por ouro, prata ou qualquer tipo de moeda que a humanidade conheça. Porque o preço já foi pago, foi o sangue de Jesus. E é pela graça, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui, aprendemos que a construção de um ídolo começa com uma imagem mental e ou física. O ídolo é construção humana. O ídolo é resultado do próprio trabalho humano. O ídolo exerce uma força de atração e influencia na vida da pessoa, capaz de levar a pessoa à própria destruição. Exemplo disso é o desejo excessivo por riquezas. Claro, não vou citar nome, não vou dizer a cidade, o endereço, até por uma questão ética, mas eu vou compartilhar algo sem dar detalhes e você deve ter visto, ouvido, lido em algum jornal, enfim, o que eu vou dizer em algum lugar, essa experiência, porque não foi única e não se limita a uma cidade, a um estado, a uma experiência isolada. Eu me lembro que de uma experiência, na verdade de um acontecimento terrível, de um filho que pediu, semelhante do que está na Bíblia lá, pediu ao pai a sua herança antes de morrer. Era um filho boêmio, prostituto, enfim, gastava muito e não queria trabalhar, nem suar, nem transpirar, digo, para construir a sua própria vida. Mas como o pai tinha muitos bens, ele pediu o pai. E o pai, então, deu para ele. E ele gastou com mulheres, com bebidas, com
jogos de azar, de aposta, enfim. E chegou um momento que ele perdeu as propriedades, o gado, perdeu carros, quebrou, faliu, empobreceu. E um tempo depois ele volta à casa do pai e pede ao pai uma parte da fazenda dele. O pai disse para ele: olha, a sua parte eu já dei. Eu só deveria dar a você depois, deixar na verdade um inventário para que você herdasse depois da minha morte, isso é herança. Mas você insistiu contra o meu gosto, eu te dei. Agora você desperdiçou a sua parte, o restante que está comigo, você só poderá usufruir depois da minha morte. E esse filho arquitetou, criou todo um plano diabólico, terrível, macabra, e matou esse pai, esse fazendeiro, para poder então ter direito mais uma parte da herança. O amor às riquezas, o amor excessivo aos bens, pode levar à destruição de vidas e da própria vida, porque esse homem agora não apenas destruiu a vida do seu pai, feriu o coração da mãe e dos irmãos, mas destruiu a sua própria vida. A Bíblia diz que a construção de um ídolo é resultado dessa ação humana, mas o ídolo, ele pode chegar ao ponto de dominar a própria pessoa. Eu quero chamar a atenção a um relato no livro A Falência dos Deuses, e ele fala justamente de uma jamanta instável, de uma carruagem. Eu quero fazer essa citação aqui. Ele ilustra para que a gente possa entender melhor o nosso tempo chamado modernidade, outros chamam de contemporaneidade, os dias atuais. Ele compara a vida do mundo moderno, a vida do nosso tempo. O autor do livro compara com estar sobre uma jamanta instável, uma carruagem instável. Muito mais do que estar num bem controlado e bem dirigido automóvel, a palavra jamanta provém do título hindu dado ao deus Krishna, ou seja, Jagannath. Uma enorme carruagem era usada para levar um ídolo da divindade quando saía do seu templo em Orissa, uma vez por ano, e, ao rodar pelas ruas, devotos atiravam-se diante de suas rodas e eram mortos esmagados. A jamanta moderna é um veículo de grande potência que, em conjunto, como seres humanos, podemos dirigir até um certo ponto. Mas também ameaça escapar do nosso controle e fragmentar-se totalmente. Nela, a corrida de forma alguma é desagradável. Andar na jamanta da modernidade dos nossos tempos muitas vezes é divertido e recompensador, mas às vezes ela perde a direção, desvia-se violentamente, de maneira imprevisível e incontrolável. Ela esmaga tanto os seus devotos como todos aqueles que estiverem no caminho. Quando o meu coração está tomado pelas coisas mundanas, quando a ganância, a soberba, o orgulho, a indiferença, quando o desejo de ser maior do que todos, quando o egoísmo é então entronizado, quando Deus então é deixado de lado, todo esse conjunto que aqui o autor ilustra usando a imagem da jamanta, da carruagem, ele pode então destruir a própria pessoa. Esse conjunto de coisas, ou seja, a ausência de Deus. Para Jesus, a vida está acima das riquezas e prazeres que o mundo possa oferecer. Jesus é a vida, como está lá em João 14:6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Falando sobre riquezas, certa vez Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Marcos 8, 36. A vida contemporânea, a vida atual, é frenética. Temos pressa o tempo todo. Falta tempo. Então corremos. Corremos como os carros de Fórmula 1. Cada vez mais rápido. Porém, corremos para o nada. A busca desenfreada por aquilo que ainda não alcançamos gera intensa competição, inquietação, ansiedade, estresse, frustração, depressão, solidão e morte. A Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Ou seja, a nossa ansiedade deve ser lançada sobre Deus, em oração, em súplica e ação de graças. Precisamos então esperar em Deus, confiar no Senhor. Nesse momento, temos a oportunidade de redescobrir o valor da vida. Esse momento eu sei que muitos estão preocupados, não seria diferente. Como será a minha vida profissional da agora por diante? Outros estão trabalhando, mas ao mesmo tempo também se preocupam. Por outro lado, tem alguns que não sabem nem o que fazer porque estavam tão acostumados a estar ausentes de casa que agora não sabem fazer com tanto tempo com a mulher e com os filhos. Ou a mulher com o marido e com os filhos. Mas eu quero dizer que Deus é soberano, não perde o controle. Está te dando uma oportunidade para que você valorize cada minuto da sua vida, as pessoas que Deus colocou na sua vida, e que você entenda que tudo passará. Até mesmo essa pandemia tem dia e hora para passar, porque Deus é maior. Confia no Senhor. A terceira lição, e grande lição, eu quero usar todo o versículo e destacar a parte final, a terceira lição. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. Essa parte final. Vocês não podem servir a dois senhores, disse Jesus. A jamanta inglesa, a ilustração dessa carruagem inglesa, ilustra muito bem o poder que o ídolo exerce sobre as pessoas que o servem e o adoram. O ídolo encanta, atrai, envolve, escraviza e destrói seus devotos e quem estiver no seu caminho. Disse Jesus, não se pode servir a dois senhores. A advertência que fica para nós está em 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há uma diferença entre Zaqueu e o jovem rico. Zaqueu conhecia os mandamentos, mas tinha um coração, ou melhor, o jovem rico conhecia os mandamentos, mas tinha um coração avarento e era orgulhoso. Quando Jesus disse para ele, olha, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele ficou triste e foi embora porque era riquíssimo. Mas a Zaqueu, que também era muito rico, Zaqueu, quando encontrou Jesus, não esperou Jesus dizer para ele que ele precisava ser desapegado. Ele falou, Senhor, se tenho roubado de alguém, eu restituirei. E o Senhor disse, olha, hoje veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. A postura do desapego, da compreensão de que somos mordomos de Deus, faz toda a diferença. A vida passa, mas Deus é eterno. Teremos que prestar conta. A vida é um dom de Deus. Os recursos Deus nos dá para administrar. É tempo de solidariedade, é tempo de resgatar valores, é tempo de consertar o altar, é tempo de lembrar que Deus nos deu uma missão na terra. 3 considerações eu quero deixar para encerrar nesta noite. A primeira, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está em 1 Timóteo 6, 10. Segunda lição, não se pode servir a dois senhores.
Está no texto chave, Mateus 6:24. Terceira e última lição. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, disse Jesus em Mateus 6:21. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, destacando o seguinte. Em Filipenses 4, as Escrituras Sagradas registram que temos este tesouro em vaso de barro. Que tesouro é este? O tesouro é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe. Tome posse dessa palavra. Tudo passará. Aprenda com o que Deus está proporcionando uma oportunidade de crescimento, de libertação, de encontro com o Senhor e valorização da vida, que é transitória, que é passageira. E Deus tem vida eterna. Entregue tua vida, teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus abençoe.